conteúdo. Então, não sei se vocês viram o segundo vídeo que eu fiz de divulgação desse curso, eu falei um pouquinho da diferença de psicologia jurídica e psicologia forense, né? Só uma terminologia aí para a gente poder dialogar. Psicologia jurídica, então, são fundamentos psicológicos do direito e da justiça e suas relações, né, interdisciplinares de psicologia e direito, né? Já a psicologia forense, judicial, né, ou judiciária, específico do mundo, do poder judiciário, ou a psicologia legalista, né, e aí no caso do poder legislativo, se trata aí da aplicação dos processos psicológicos à prática judicial. Então, especialmente a forense, ela tem um aspecto de estar sendo realizada dentro dos fóruns, né? Dentro de um processo judicial formal, né? Na justiça. Então, o conceito de psicologia jurídica, então, ele é mais amplo do que a psicologia forense. E algumas pessoas utilizam essa divisão apenas de uma forma didática, né, em relação à idade. Vamos ver um pouquinho, então, quais que são as atribuições do psicólogo jurídico. Então, ele trabalha na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da prevenção da violência. Então, é muito importante que o psicólogo jurídico ele tenha uma compreensão, uma leitura bastante crítica em relação à cidadania, direitos humanos e aspectos relacionados à violência, seja a violência relacional, violência familiar, violência institucional, violência do Estado, violência estrutural, violência social, as diversas violências que a gente tem na nossa cultura, na nossa sociedade. Então é muito importante que o psicólogo jurídico esteja atento a essas questões. Também é atribuição do psicólogo orientar acerca do dado psicológico que é repassado não apenas para os juristas, como também para os indivíduos. Então, é dever ético do psicólogo jurídico poder estar informando a sociedade de uma forma geral, então a sociedade, e não só as pessoas do mundo jurídico, né? Mas explicar o que se trata, como que de uma forma, então, por exemplo, se acontece algum caso, que isso já aconteceu, né? Um caso de homicídio passional, né, que hoje nem se chama mais dessa forma, homicídio contra a mulher, ou um homicídio, as pessoas vão, às vezes, solicitar a mídia, geralmente, né? Informa a sociedade, ou quer saber a leitura de um psicólogo do perfil psicológico, da personalidade de uma pessoa, né? Então, é dever do psicólogo passar essa orientação, né? Até mesmo dizendo que a orientação, nesses casos, principalmente do psicólogo que nunca atendeu uma pessoa, um indivíduo que está sendo questionado, ele não pode fazer nenhum julgamento, nenhuma análise psicológica de uma pessoa que ela nunca viu, né? Então, é até importante que o psicólogo eticamente se posicione diante da mídia, dizendo que não é seu papel falar, traçar nenhum diagnóstico de uma pessoa que foi exposta pela mídia por conta de alguma situação que viralizou, né? Mas cabe ao psicólogo jurídico poder estar explicando, por exemplo, para as pessoas na mídia, por exemplo, como muitas vezes eu já dei entrevistas sobre o que é alienação parental, né? Então essa é uma contribuição da nossa área aí para a sociedade. E também para as famílias que a gente atende, né? Para as pessoas que a gente atende. Elas também têm o direito ético de saberem do que se trata aquele dado psicológico, né? Então é muito importante, por exemplo, ao final, quando você escreve um relatório, um parecer, que você dialogue o resultado desse dado psicológico aí com a pessoa que foi atendida. Cabe também ao psicólogo realizar avaliação de características de personalidade, né? Então, podendo aí, por exemplo, realizar o psicodiagnóstico, caso solicitado pela própria pessoa ou por algum terceiro que seja legítimo nesse seu pedido, né? Porque a gente, por exemplo, não pode traçar psicodiagnóstico de uma
de uma pessoa, por exemplo, a pedido do seu cônjuge, né, ou a pedido do seu enfim, do seu pai, né, a não ser, claro, que se for menor, né, se for criança ou adolescente. Mas a gente precisa discutir o uso, principalmente, qual vai ser o uso de um psicodiagnóstico e as consequências, né, para aquela pessoa. Então, qual que vai ser a consequência disso? É sempre importante que o psicólogo jurídico esteja atento para as consequências, né, dos seus atos também, para aqueles indivíduos, e saber se eles estão promovendo direitos humanos e cidadania. Então, a partir, né, o psicodiagnóstico aí pode ser realizado a partir de técnicas psicológicas, ou testes psicológicos. Tá? O psicólogo jurídico também avalia condições intelectuais e emocionais de crianças, adolescentes e adultos, né? E aí, a partir de entrevistas, a partir de visita, a partir de uso de testes psicológicos validados, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo jurídico pode estar realizando essa avaliação e elaborando documentos para a justiça, caso necessário. Tá? A gente vai estar falando mais sobre documentos numa outra aula, porque isso é uma discussão bastante importante também na psicologia jurídica. Continuando, o psicólogo jurídico, eu acredito que o principal que a gente vê, né, e que a gente estuda na psicologia jurídica é o psicólogo jurídico como perito judicial em varas cíveis, criminais, justiça de trabalho, varas de família, varas da infância e da juventude, né, as VIGES. Juizados também, né? Então a gente sabe que existem as varas e os juizados que têm competências diferentes, mas geralmente na área civil e criminal e do trabalho. Então, por exemplo, nas varas de família, então casos, ações da justiça de divórcio, regulamentação de visitas, atualmente a gente tem tido ações específicas de avaliação de alienação parental e suas consequências. E nas varas criminais, nos juizados criminais, a gente tem, por exemplo, aí situações de avaliação, entrevista forense com crianças que foram vítimas ou supostamente vítimas de violência sexual ou de violência física, negligência ou violência psicológica. Na parte da VIGE também, né, da Vara da Infância e Juventude, também no processo de adoção e na avaliação de crianças em situação de risco e vulnerabilidade. Então a gente tem aí um leque, né, bastante grande aí de atuação do psicólogo jurídico nas áreas cíveis e criminais da justiça. Como eu falei, né, a atribuição também do psicólogo jurídico é estar elaborando laudos, pareceres e realizando, né, perícias psicológicas. Então é bastante importante que o psicólogo saiba da necessidade de conhecer a resolução do Conselho Federal de Psicologia que trata, né, que versa sobre os documentos psicológicos e os critérios, né, de cada um desses documentos que podem ser emitidos pelo psicólogo jurídico. Tá? Também realiza atendimentos de orientação a crianças e adolescentes, detentos e seus familiares. Então, é importante que o psicólogo também realize atendimento com as pessoas envolvidas no processo. Uma coisa bastante interessante é a participação dos psicólogos em audiência. Eu mesmo tenho experiência, já participei de várias audiências em juizados de violência doméstica e familiar contra as mulheres, como também em varas criminais que julgavam casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, essa é uma participação bastante interessante. Existem no Brasil, nos tribunais de justiça, audiências interdisciplinares e nesses casos os psicólogos, assistentes sociais podem participar aí como auxiliares do juiz durante uma audiência. Né?
E também é importante que o psicólogo jurídico realize encaminhamentos para os serviços necessários, né? Então não basta apenas o psicólogo jurídico fazer uma análise ou elaborar um parecer. É importante novamente, para promover a cidadania, para promover os direitos humanos, que ele realize encaminhamentos para os serviços necessários.